Boa tarde, meus irmãos, amigos, seguidores e participantes do grupo da Escola Jesus Cristo no Facebook, seguidores da página e também do canal da Escola Jesus Cristo no YouTube. Estamos aqui na nossa pregação das 16 horas de meio de semana, no serviço intitulado Irmãos de Célia Lúcius, voltado principalmente para o tratamento espiritual de todos nós necessitados que precisamos de uma preleção, uma pregação rápida para sermos familiarizados, introduzidos ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo e também à doutrina espírita. E quando estávamos com as nossas atividades na escola presenciais e não virtuais, após a pregação havia a aplicação de passes magnéticos, mas atualmente estamos fazendo círculos de oração, então todos continuam sendo beneficiados. E fora que a espiritualidade nunca nos deixa desamparados. Como leitura preparatória para a nossa prece, nós vamos ler do Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículos 22 a 25. É o episódio da tempestade acalmada por Jesus. E sucedeu, num dos dias, que ele entrou em um barco e também seus discípulos. Ele lhes disse: atravessemos para o outro lado do lago. E fizeram-se ao mar. Enquanto eles navegavam, ele adormeceu e desabou uma tempestade de vento no lago. Estavam ficando cheios de água os barcos e corriam perigo. Aproximando-se, o despertaram, dizendo: comandante, comandante, estamos perecendo. Desperto, repreendeu o vento e a agitação da água, cessaram e houve calmaria. Disse-lhes, porém: onde está a vossa fé? Temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: então, quem é este que ordena aos ventos e à água e lhe obedecem? Então vamos fazer a nossa oração. Senhor Jesus, Deus, nosso Pai, amigos e benfeitores espirituais da nossa Escola Jesus Cristo, espíritos familiares e simpáticos, anjos guardiães, todos que, em Teu nome, Senhor, nos auxiliam, nos ajudam, nos socorrem, para que nós sim, não pereçamos espiritualmente. Pedimos a permissão para a reflexão da tarde de hoje e que estejamos sintonizados contigo, Senhor, e com todos os teus emissários, para que possamos aproveitar ao máximo o que será trazido a todos nós hoje. E assim, antecipadamente gratos por mais esta bênção, esta oportunidade, damos por iniciada a nossa reflexão. Meus irmãos, essa passagem, ela também é narrada, além de Lucas, por Marcos e Mateus. E Marcos, isso varia, né, conforme a tradução, mas no Evangelho de Marcos está registrado desse episódio, o único que narra este fato que nós vamos comentar agora, é que Marcos registrou que os discípulos, e ele era um dos discípulos, eles acordaram
né, foram até Jesus no barco reclamando, porque, segundo Marcos, eles disseram assim: Senhor, não te importa que pereçamos? Marcos é o único evangelista que narra isso. Os outros, Mateus e Lucas, não narram que os apóstolos reclamaram, mas eles, de certa forma, embora não explicitamente, como está aqui no Evangelho de Lucas, eles falam, por exemplo, comandante, estamos perecendo, com uma exclamação, um ponto de exclamação no final. Então, quer dizer, eles estavam falando de uma forma veemente, né? Meio que impositiva, imperativa para Jesus, né? Como se, como está no Evangelho de Marcos, nós estamos aqui quase nos afogando e tu não te importas, Senhor? Né? Jesus, calmamente, nós nem sabemos com exatidão, embora os 3 discípulos, os 3 evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, digam que ele estava dormindo no barco, pode ser que ele estivesse apenas meditando, né, em silêncio. Ele estava de olhos fechados, sentado numa almofada ou numa parte do barco e não estava desesperado, nervoso, perdão, com o que estava acontecendo. Então, quando os discípulos vão a ele, esses que estavam no mesmo barco que Jesus, porque havia mais de um barco, eram vários, ele atende ao chamado, abre os seus olhos, acalma aquela tempestade e logo em seguida ele sim repreende os discípulos. Onde está a vossa fé? Né? Porque nós, cristãos, mesmo os discípulos que conviveram com Jesus diariamente, assistiram, acompanharam, testemunharam os seus milagres, eles em alguns momentos vacilaram, duvidaram, tiveram medo e foram repreendidos por Jesus. Então nós vamos ver aqui no texto base, que é o capítulo 40 do livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, esse capítulo 40 é intitulado Tempo de Confiança e tem por epígrafe o versículo 25 do capítulo 8º do Evangelho de Lucas, que diz o seguinte: E disse-lhes, onde está a vossa fé? Então, Emmanuel vai fazer uma abordagem aqui maravilhosa, como sempre. Nós leremos o texto e, após a leitura, nós faremos uma breve reflexão. Então, diz Emmanuel, a tempestade estabelecera a perturbação no ânimo dos discípulos mais fortes. Desorientados ante a fúria dos elementos, socorrem-se de Jesus, em altos brados. Atende-os o mestre, mas pergunta depois, onde está a vossa fé? O quadro sugere ponderações de vasto alcance. A interrogação de Jesus indica claramente a necessidade de manutenção da confiança, quando tudo parece obscuro e perdido. Em tais circunstâncias, surge a ocasião da fé, no tempo que lhe é próprio. Se há ensejo para trabalho e descanso,
plantio e colheita, revelar-se-á igualmente a confiança na hora adequada. Ninguém exercitará otimismo quando todas as situações se conjugam para o bem-estar. É difícil demonstrar amizade nos momentos felizes. Aguardem os discípulos naturalmente oportunidades de luta maior, em que necessitarão aplicar mais extensa e intensivamente os ensinos do Senhor. Sem isso, seria impossível aferir valores. Na atualidade dolorosa, inúmeros companheiros invocam a cooperação direta do Cristo. E o socorro vem sempre, porque é infinita a misericórdia celestial. Mas, vencida a dificuldade, esperem a indagação: onde está a vossa fé? E outros obstáculos sobrevirão, até que o discípulo aprenda a dominar-se, a educar-se e a vencer serenamente com as lições recebidas. Que texto, meus irmãos, mais apropriado do que nenhum outro para o momento que nós estamos vivenciando. Momento de pandemia, de mortes coletivas inúmeras, incontáveis, em grandíssima quantidade, de impressionar até os mais crentes, os mais devotos. Mas tudo isso faz parte do planejamento. O nível espiritual em que nós estamos está suscetível, é suscetível, faz parte dessa natureza, dessa condição espiritual em que nós estamos, principalmente por estarmos encarnados em corpos de carne, essa questão da morte, da desencarnação, né, da morte do corpo carnal, da desencarnação. Mas nós continuamos, sabemos, como espíritos. Então, esse livro, meus irmãos, é bom destacar e lembrar, ele foi escrito vejamos aqui a primeira edição, 1948, final da década de 40, no século passado, século 20. Nós já estamos no século 21. Então, como atual é esse texto, né? E o próprio Emmanuel destaca, já naquela época em que foi escrito, na atualidade dolorosa. Então, vamos reler agora com mais calma, mais atenção e fazendo os comentários pertinentes aqui à compreensão do que Emmanuel está a nos ensinar. Então, tempo de confiança. A tempestade estabelecera a perturbação no ânimo dos discípulos mais fortes. A pandemia estabelecera a perturbação no ânimo dos discípulos mais fortes. A Covid-19 estabelecera a perturbação no ânimo dos discípulos mais fortes. Desorientados ante a fúria dos elementos, socorrem-se de Jesus em altos brados. Quantos de nós temos, nesses momentos de desespero, de sofrimento, de dor, de incompreensão,
orado mais, refletido mais, buscado mais as coisas espirituais, as coisas religiosas. E muitas vezes, como diz Emmanuel aqui, em altos brados. Não necessariamente em altos brados verbais, gritando para que todos ouçam, ou para que alguns cheguem a pensar que nós estamos desequilibrados mesmo, né? Embora Emmanuel destaque aqui a perturbação no ânimo dos discípulos mais fortes. Mas muitos de nós estamos fazendo aí orações e mais orações, novenas, círculos de oração, para que tudo isso passe. É ruim? Lógico que não, meus irmãos. Pelo contrário. Quanto mais pessoas se unirem para que a oração coletiva se fortaleça, de fato, ela se torna mais forte. Porque nós sabemos, através dos livros de André Luiz, que existe uma psicosfera no nosso planeta que envolve, é como se fosse algo misturado à atmosfera, à zoosfera do nosso planeta, que essa psicosfera ela é composta dos pensamentos de cada um de nós que formam uma espécie de atmosfera, de nuvem coletiva com o que a gente depois, mais tarde, veio a chamar do que se denomina inconsciente coletivo. É a tendência que a maioria das pessoas tem para isso ou para aquilo, a forma de se comportar, de interpretar determinadas situações, determinados fatos da vida. Então, se esse inconsciente coletivo, se essa psicosfera for de orações, quão bom não será essa psicosfera. Agora, basta orar muitas vezes. O próprio Jesus disse: nem todo aquele que me disser Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que fizer a vontade do meu Pai. Então a gente lembra, nos livros de André Luiz, da ministra Veneranda. E num dado episódio em que ela é questionada, quando está a equipe de André Luiz, coordenada, presidida por esta ministra Veneranda, chegam a ela também meio desesperados, meio perturbados, meio desorientados e perguntam: ministra, vamos orar. E ela diz: eu já fiz as minhas orações hoje. Então, não é por muito orar, não é por muito dizer Senhor, Senhor, por muito recorrer, que nós seremos salvos. E Jesus destacou isso aqui. Não adianta gritar, falar alto. Na hora do desespero, recorrer ao Mestre, ao socorro. Nós temos é que manter e aumentar, solidificar, fortalecer a nossa fé. Essa é a lição principal aqui do episódio e do texto de Emmanuel. Então, continua Emmanuel aqui: atende-os o Mestre. Jesus atendeu, socorreu, acalmou a tempestade. Mas pergunta depois: onde está a vossa fé? E nós temos muitas passagens no Evangelho, no Novo Testamento, sobre essa questão da fé. Pedro, quando foi convidado por Jesus a andar sobre as águas, juntamente com ele, Jesus, inicialmente se empolgou, se entusiasmou e começou a caminhar, mas teve medo, duvidou. Sua fé não foi bastante para que ele permanecesse
naquela caminhada com Jesus, em pleno mar. E ele começou a afundar. E Jesus também o repreendeu. Onde está a tua fé? Então, continua Emmanuel aqui. O quadro sugere ponderações de vasto alcance. A interrogação de Jesus indica claramente a necessidade de manutenção da confiança. A gente não tem que ter fé ou dizer que tem fé somente na hora da dificuldade. Ah, eu tenho muita fé, eu tenho fé que Jesus vai me livrar disso, eu tenho fé que Deus vai me livrar disso, eu tenho fé que Jesus, ou que Deus, ou que os benfeitores, os santos, vão me curar de tal doença. Na hora da dificuldade somente. Nós temos que ter fé o tempo todo. Ou nós somos cristãos, como diz Emmanuel, de hora certa. Somos cristãos somente na hora da dificuldade. Somos cristãos somente na hora que estamos na igreja, no grupo espírita. Na hora que está fora da casa espírita, fora da igreja, não somos cristãos. Somos materialistas, somos ateístas, somos tudo, menos cristãos, menos espíritas. Então, continua aqui Emmanuel. A interrogação de Jesus indica claramente a necessidade de manutenção da confiança quando tudo parece... Manutenção, quer dizer, nós já estávamos com a fé e vamos mantê-la quando tudo parece obscuro e perdido. Em tais circunstâncias surge a ocasião da fé no tempo que lhe é próprio. E ainda Emmanuel, com a sua didática, com a sua pedagogia, ainda acrescenta: se há ensejo para trabalho e descanso, plantio e colheita, revelar-se-á igualmente a confiança na hora adequada. Ninguém exercitará otimismo quando todas as situações se conjugam para o bem-estar. Ah, tá tudo ótimo. Tô com saúde, tô com dinheiro, tô bem de vida, tô feliz, tô com sucesso, com fama, com tudo que todos nós almejamos. E aí, precisamos ter otimismo? Na maioria das vezes, nós nem nos lembramos do que é otimismo, fé, gratidão a Deus, que é uma das formas de se orar, né? A mais comum para todos nós é pedir. Mas também podemos louvar e agradecer. E a gratidão é rara, infelizmente, entre nós. Tanto que Jesus destacou no episódio dos 10 leprosos, quando todos são curados e apenas um volta para agradecer, ele destaca: vai em paz, a tua fé te salvou. Mas ele pergunta: onde estão os outros 9? Não foram 10 os curados? Quer dizer, só um voltou para agradecer? Só um voltou para agradecer. Então, poucos de nós nos lembramos de agradecer na hora da bonança, da fartura, da saúde, da alegria. Muitos de nós apenas recorremos até mesmo às orações. Muitas vezes, meus irmãos, nós esquecemos de orar quando está tudo bem na nossa vida. Esquecemos de orar. Mas quando começam as tempestades, as dores, os sofrimentos, as dificuldades, aí sim nós nos lembramos. Então, continua Emmanuel aqui. É difícil demonstrar amizade nos momentos felizes. Muitos de nós temos inveja na hora que um irmão nosso está bem, está com sucesso, com dinheiro. Não conseguimos compartilhar da alegria dele. Nos afastamos por inveja. Também está registrado no Novo Testamento a lição de Jesus na parábola do filho pródigo. O irmão que permaneceu com o pai, o irmão mais velho, quando viu aquela festa, aquela alegria, reclamou
nunca tive uma festa, eu nunca tive um cabrito para festejar com os meus amigos. Quer dizer, ele estava com ciúme, com inveja daquele irmão que ele disse: este teu filho dilapidou todo o patrimônio e tu dás uma festa para recebê-lo de volta? Então, olha o ciúme, a inveja. Muitos de nós somos assim, infelizmente. Então, Emmanuel continua aqui: aguardem os discípulos naturalmente oportunidades de luta maior, em que necessitarão aplicar mais extensa e intensivamente os ensinos do Senhor. Sem isso, seria impossível aferir valores. Meus irmãos, todos nós que estudamos, que já passamos pelos bancos escolares, seja no ensino fundamental, seja no ensino médio, seja nas faculdades ou universidades, como que nós éramos testados em relação ao aprendizado, ao conhecimento de determinado assunto, de determinada matéria? Na hora da prova. E nós estamos num mundo de quê? Provas e expiações, ou expiações e provas. Só que muitas vezes, quando as provas chegam, nós estranhamos. É curioso isso, até nós espíritas. Sabemos que estamos num mundo de expiações e provas, e na hora que as provas chegam, na hora de nós testemunharmos, na hora de nós confirmarmos que nós aprendemos determinada lição, que nós temos fé, nós nos desesperamos, nos desorientamos, nos perturbamos e começamos a recorrer ao professor supremo, ao nosso mestre Jesus, como se fosse a atribuição dele fazer a prova, igual a quando nós éramos crianças, jovens, e chamamos o professor para explicar a pergunta, porque nós não entendemos, e à medida em que nós vamos crescendo, em que nós vamos nos desenvolvendo, na medida em que nós vamos adquirindo mais conhecimento, mais maturidade, os professores deixam de explicar as questões e dizem: ó, infelizmente, isso aí é com você. Hoje, né, alguns inclusive falam no dia da prova: ó, hoje eu sou mudo, hein? Nenhum aluno me chame, porque eu não falo nada hoje. Hoje é prova, né? Então a gente fica chamando o mestre, o professor, para que ele resolva a questão da prova para nós, ou ao menos nos explique, nos facilite, nos ajude. Nós é que temos que estar preparados para responder e fazer a prova, e não o professor, o mestre. Então, sem a prova, como o aluno dá testemunho de que aprendeu? Alguém cogita de entrar numa universidade, numa faculdade, ou ser aprovado de um ano para o outro, de uma série para outra, sem fazer provas? Então nós temos que dar o testemunho. Cadê a fé que nós dizemos que temos, muitas vezes, né? É na hora da dificuldade, da dor, do sofrimento, que nós temos que dar testemunho dela. Na atualidade dolorosa, inúmeros companheiros invocam, olha aí, a cooperação direta do Cristo. Senhor, faça a prova para mim. É isso que Emmanuel está dizendo. E o socorro vem sempre. Jesus, com seu amor, com a sua paciência, com a sua tolerância, sabendo da nossa inferioridade ainda, moral, espiritual, mesmo que a prova seja para nós fazermos, ele ainda nos ajuda, ele envia um emissário, um benfeitor,
é aquela turma que tem dois professores ao mesmo tempo, o professor e o auxiliar. E o auxiliar, às vezes, é mais generoso, é mais carinhoso do que o professor principal. E pede ao professor, deixa eu ajudar. Ou então, dá uma ajudinha aqui, fulano, para eles entenderem melhor essa questão. E às vezes o professor principal é muito rigoroso. Jesus não, meus irmãos. Jesus sempre é compassivo, bom, amoroso. Então, o socorro sempre vem, diz Emmanuel, porque é infinita a misericórdia celestial. Mas vencida a dificuldade, quer dizer, passou a prova, acabou, esperem a indagação. Onde está a vossa fé? Ou seja, você não estudou para a prova? Você não sabia a matéria? Você não leu o livro? Nós temos que esperar esse tipo de indagação. Você não era cristão? Você não era espírita? E outros obstáculos sobrevirão, até que o discípulo aprenda a dominar-se. Então, na hora da prova, em termos espirituais, em termos de vida, e não apenas a vida do nosso corpo material aqui, porque isso aqui é apenas um aspecto da nossa vida, que é a vida espiritual. É apenas um aspecto, é apenas um momento. Então, nós temos que aprender a nos dominar. Diz aqui, mano, o discípulo, até que o discípulo aprenda a dominar-se. Nós não podemos, meus irmãos, como cristãos, discípulos, espíritas, dar branco na hora da prova. Não podemos, não. Estou muito nervoso. Nós temos que fazer a prova. Nas questões espirituais, nós temos que responder. Não existe assinar a prova e devolver em branco. Então, outros obstáculos sobrevirão, outras provas virão, até que o discípulo aprenda a dominar-se, manter o controle, manter o equilíbrio, manter a paz interior, que é o que Jesus estava fazendo, embora ele não fosse aluno, nós sabemos. Mas Jesus, que é o nosso modelo e guia, como está na questão 625 de O Livro dos Espíritos, Jesus estava sereno, apesar da tempestade. Estava sereno. Então, nós temos que aprender o quê? Os obstáculos continuarão a vir até que o quê? O discípulo aprenda a dominar-se, a educar-se e a vencer serenamente, é o que diz Emmanuel aqui, com as lições recebidas. As lições que nós já recebemos, elas têm que nos ajudar, nos acrescentar, fazer com que nós demos um passo adiante, com que nós evoluamos, com que nós progridamos, e não nós ficarmos no mesmo nível, fazendo prova e sendo reprovado, fazendo prova e sendo reprovado. Nós temos que apreender, que assimilar as lições e manter a fé. Então, no livro Boa Nova, por exemplo, o capítulo 11, que é o Sermão do Monte, Jesus, após o sermão, é interrogado por Levi Mateus, porque ele estava fazendo muitas indagações e discordando de Jesus, porque Jesus estava pregando para os pobres, os sofredores, os doentes, os paralíticos, os desvalidos, os incapazes da sociedade. E Jesus diz que não, que o Evangelho, a Boa Nova, era e é para todos nós, principalmente para os desvalidos,
os sofredores, que somos nós. Porque quem aqui na Terra, num mundo de provas e expiações, pode se dizer não sofredor, não desvalido, né? E aí, Levi Mateus justifica os questionamentos, as discordâncias dele, dizendo: Senhor, eu estou apenas querendo acelerar a implantação do reino dos céus entre os homens, principalmente entre os governantes, para que aí sim, né, o reino de Deus seja de fato implantado na terra. Então, na minha opinião, dizendo Levi Mateus lá na passagem, tu terias que ir aos poderosos da terra e não aos desvalidos, né, aos imperadores, aos governantes. E Jesus fala: Levi, quem governa o mundo é Deus. Então, meus irmãos, nessas horas de dificuldades, de pandemia, de crise, de tudo que nós estamos sofrendo, nós temos que confiar. O mundo não está abandonado. Nós não estamos abandonados. Existe todo um planejamento, toda uma programação e Deus está no comando de tudo e Jesus é o nosso governador. É co-criador do nosso planeta. Ele está dirigindo essa embarcação. Então, ainda que nós estejamos numa tempestade e que esteja entrando água na embarcação e que estejamos achando que estamos na iminência ou próximos de sucumbir, nós temos que manter a nossa fé e a nossa confiança em Jesus, como ele estava sereno, porque ele haverá de acalmar a tempestade. Então mantenhamos a nossa fé, a nossa confiança em Jesus, em Deus, nos bons espíritos, porque, como disse Maria, Maria Santíssima, Mãe de Jesus, tudo passa e isso também haverá de passar. Então, façamos a nossa prece, guardando essas lições importantes para esses dias que estamos vivenciando e mantendo o otimismo na hora da dificuldade, a fé, a esperança, o bom ânimo, para continuarmos a nossa trajetória, seja aqui como encarnados ou no plano espiritual, como desencarnados. Então vamos orar. Senhor Jesus, nosso Mestre, agradecemos mais uma vez por tudo, Senhor, por tantas lições valiosas, importantes para as nossas vidas, o nosso dia a dia, os nossos temores, as nossas vacilações, as nossas dúvidas, e que nós saibamos, Senhor, em quem confiar, que nós saibamos a quem obedecer, que nós saibamos para quem ir, como disse o apóstolo Pedro, para quem iremos, Senhor? Só Tu tens as palavras de vida eterna. Então, que nossa fé, nosso ânimo, nossa esperança sejam renovados, fortalecidos e que Tu fiques conosco hoje e sempre, Senhor. Que assim seja. Uma boa tarde a todos, que Deus nos abençoe e um ótimo final de semana.